Será que você já se sentiu assim? Ficar tão nervoso com alguma situação que o coração acelera, te dá um calorão e você tem até enjoo, dá ânsia. Você tenta parar de pensar, mas parece que tem um rádio dentro da sua cabeça que não cala a boca. Vai te dando tontura, vontade de chorar, aí já era. Acabou seu dia, você fica cansado, que só quer encostar em um cantinho e dormir. Você se identificou com alguma coisa que eu falei? Porque esses são alguns sintomas de uma crise de ansiedade. E eu vou te contar um segredo. Eu já senti tudo isso. Eu fui uma criança ansiosa. Eu não dormia antes de um passeio com a escola ou de uma prova. Não tinha quem me fizesse comer antes de apresentar um trabalho em grupo. Na adolescência isso melhorou, já na vida adulta. Bom, deu pra ver pelo que eu descrevi que isso virou um problema. De pessoa ansiosa, eu fui pra uma pessoa com um transtorno de ansiedade. E aí você me pergunta, mas tem diferença? E eu te digo que sim. Se você tem dúvidas sobre o assunto ou precisa de ajuda, fica aqui comigo. Me dá sua mãozinha que nós vamos saber sobre isso juntos. Preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferirem na vida cotidiana. Isso aí a gente pesquisa no Google e acha essa resposta. Escreve você aí a palavra ansiedade no Google e você vai encontrar muitas outras descrições como essa. Aliás, os transtornos de ansiedade são muito comuns, mais que outros tipos de transtorno, como a depressão, por exemplo, com mais ou menos 1/3 das pessoas enfrentando uma série de sintomas do transtorno de ansiedade em alguma fase da vida. A pandemia, aliás, do Covid-19 foi associada a surtos nas taxas de depressão e ansiedade em pessoas que não tinham sido infectadas. Os sintomas, muitas vezes, foram intensificados por notícias, dificuldades financeiras, incertezas em relação ao futuro, emprego, medo de infecção, perda de familiares e do apoio deles, as restrições de sair ou não de casa. E a infecção pelo Covid-19 também está associada ao aumento da ansiedade. Os gatilhos para esse aumento também podem ser fisiológicos, como falta de ar, então isso te causa mais ansiedade. O medo da morte, isolamento de quem você ama. E tem também a hipótese de que a Covid leva a sintomas neuropsiquiátricos e que as reações neuropsiquiátricas agudas podem fazer parte de uma síndrome conhecida como Covid longa. O giro agora é da galera. A gente quer saber o que você pensa sobre a ansiedade, como você vive a ansiedade. E eu tô com uma convidada muito especial que veio aqui mais uma vez conversar com a gente, esclarecer nossas dúvidas sobre a ansiedade e as crises de ansiedade. Pessoal, estamos aqui com a Tabata Martins mais uma vez, a psicóloga e arteterapeuta. Ela já veio aqui no programa, para quem não lembra, a gente falou sobre ansiedade em jovens mulheres e ela tá aqui de novo pra gente falar sobre crises de ansiedade. Isso aí. Tudo bem, Tabata? Tudo bem, Vi, e você? Tudo bem, Maravilha. Seja bem-vinda de novo. É um prazer. Então bora lá. Bom, vamos retomar o que é ansiedade, que ela existe de fato, ela Claro. não é imaginação, né? Bom, a ansiedade é aquela preocupação excessiva, né, Vi? É aquela tensão constante que a gente pode sentir tanto em fatores físicos quanto psicológicos, então fadiga, taquicardia, pensamentos intrusivos, né, que é uma fala que tá bem atual agora. Então a gente sempre trazendo esses dois pontos, isso tá caracterizado como ansiedade. Vou fazer uma prova, fico ansiosa. Isso daí é normal ou em que ponto ela começa a virar um problema na vida? Bom, aí existem dois pontos, né? Tem a ansiedade normal, que todo ser humano tem, que é uma emoção como qualquer outra, e já tem a ansiedade patológica, que é quando a ansiedade começa a atrapalhar bem o ritmo da vida, o dia a dia, né? Quando as preocupações elas ficam um pouco fora do normal. Por exemplo, você deu o exemplo da prova. É normal a gente ficar ansioso com uma prova, porque a prova, o que ela representa? Qual que é o simbolismo da prova? É a nota. E com a nota a gente passa ou não de ano, a gente reprova ou não, a gente vai bem ou não. E tem sempre essa característica, né? E a ansiedade, ela tá muito ligada ao fracasso, né? O medo de fracassar, então a gente fica ansioso por não querer fracassar, por não querer ser julgado. Então isso tá muito ligado.
Então, a ansiedade normal seria, tenho receio dessa prova, pode ser uma prova difícil, pode ser que eu me dê mal, mas isso passa com o tempo. Já a ansiedade patológica dentro da prova é quando a gente começa a ter taquicardia, quando a pessoa começa a suar muito, quando até mesmo ela não consegue fazer a prova, né? Por exemplo, uma apresentação de trabalho. Tem pessoas que quando têm ansiedade patológica desmaiam quando vão fazer um trabalho, né? Ou tem ânsia de vômito, ou até vômito recorrente. Isso é muito natural, porque o corpo somatiza aquilo, porque a gente precisa sentir de forma externa, né? Entendi. Então ela é como se explodisse, transbordasse essa ansiedade. Exatamente. Como se fosse algo assim, fermentando até que ele entre em erupção, vamos dizer assim. Tá aí pro corpo. E aí que acontecem as crises, é isso? Isso. Aí a crise de ansiedade já é aquele sentimento excessivo, né? Aquela coisa que transpassa. A crise de ansiedade é quando a gente tem um descontrole físico e emocional, né? Uma crise de ansiedade, ela pode durar até 10 minutos, Vi. Então, assim, é muito tempo para o nosso corpo reagir uma situação tão puxada pra gente, né? Vamos colocar assim. Então, existem vários fatores que a gente pode colocar na crise de ansiedade, né? As pessoas, elas podem ter choro excessivo, elas podem ter, como eu disse, a taquicardia, o temor, tremedeira, né? Elas podem sentir aquela exaustão de vida, né? De tipo, não, cansei, não quero mais, né? Existem vários fatores da crise de ansiedade que ela traz. A gente falou aqui sobre as pessoas que vão ao hospital achando que estão infartando e como ajudar um colega. Agora voltando pro indivíduo, pra pessoa, né? Por aí as pessoas falam, né? Eu tô muito ansioso, eu sou muito ansioso. As pessoas vão confundindo, algumas palavras, né? Tanto ansiedade, como depressão, como tóxico, né? Algumas coisas estão sendo muito ditas e vão perdendo significado, vão ficando banalizadas. Como uma pessoa pode saber se o que ela está enfrentando é uma ansiedade normal, como você disse, que faz parte da vida como qualquer outra emoção, sensação, ou se ela realmente precisa de uma ajuda profissional, com a Tabata psicóloga, né? Se ela precisa de ajuda mesmo, medicação, terapia, enfim. Acho que a partir do momento que isso começa a atrapalhar muito, Vi. Né? Quando a ansiedade ela começa a atrapalhar os nossos fatores, né, de trabalho, saúde, financeiro, quando isso começa a realmente atrapalhar o indivíduo, é bom a gente buscar, né, a terapia. A gente tem que lembrar que hoje a gente vive numa sociedade que tem uma exacerbação assim, muito forte, né? Uma questão muito, muito grande com as redes sociais, né? A gente pode entrar, por exemplo, no TikTok e falar assim, tem um vídeo, se você abaixar mais de 6 dedos, você é ansioso, você tem TAG. Não, pera lá, não é assim tão fácil, né? Diagnosticado pelo TikTok. Exatamente, tem muito isso, principalmente com o TDAH, com o autismo, né? Então as redes sociais, elas acabam trazendo um pouco essa banalização. Mas se a gente pensar, por exemplo, em Bauman, né, na modernidade líquida, né, que a gente traz esse esgotamento e essa maneira rasa de ver as situações, né, isso acaba se tornando realmente banal, como você disse, com algumas palavras, com algumas situações. Então eu acho que quando a ansiedade começa a te atrapalhar de uma forma, assim, realmente exacerbada, uma coisa que você está realmente sendo prejudicado, ali você tem que procurar uma terapia, um psiquiatra, mas principalmente, né, você ir vendo. Eu gosto muito de trabalhar as questões que estão dentro do nosso controle e fora do nosso controle, né? Eu sempre peço para as minhas pacientes pegarem uma folha de papel, fazerem um círculo no meio e dentro desse círculo escrever as coisas que estão dentro do seu controle. E fora do círculo, as coisas que estão fora do seu controle, né? Se está dentro do seu controle, a gente consegue resolver? Consegue? Então bora lá. E se está fora do nosso controle? Aí a gente tem que entender que a gente não tem controle de tudo e que a gente precisa esperar o outro realizar essa questão. Mas principalmente... Difícil. É complicado. Mas, por exemplo, eu quero entregar logo um trabalho do meu emprego. Mas eu tô esperando a parte do meu colega. Aí eu tenho que esperar, porque isso já tá fora do meu controle. Bater lá na casa dele e falar, bora! Me entrega aí! Então, assim, isso tá já fora do meu controle. Eu faço as coisas que estão dentro do meu controle. A gente tem que entender que a gente não consegue controlar tudo, que a gente não consegue domar tudo, né? E isso também é a ansiedade, de querer ter o controle de tudo,
né? De querer fazer tudo com as nossas próprias mãos. Mas, infelizmente, o mundo não é assim. E a gente tem que entender, né, que nós somos seres sociais e que a gente precisa do outro pra gente se relacionar, pra gente viver. E ainda bem. Com certeza. Ainda bem. E, Tabata, dessas ramificações dos transtornos de ansiedade, tem um chamado TAG, né? A sigla é... Transtorno de ansiedade generalizada, né? Que ele já entra como um transtorno psicológico. Porque mesmo que dentro da ansiedade tenha as ramificações, tipo, por exemplo, o TOC ou o TPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, eles entram como outras siglas no DSM. Então, eles já são outros transtornos psicológicos, mas que eles entram dentro da ansiedade. O DSM para o pessoal de casa é o dicionário de saúde mental, né? Onde a gente tem todas as doenças psicológicas, vamos colocar assim. Todos os transtornos psicológicos. É um guia. Exatamente. Médico e da área da saúde em geral, né? A gente estuda muito ele em psicopatologia na faculdade de psicologia. A gente aprende, né, as siglas, tudo, porque quando a gente tem uma conversa multidisciplinar, né, multiprofissional com o psiquiatra, a gente sempre tem que apontar, eu acho isso, eu acho que pode ser esse. E aí a gente pode chegar num diagnóstico dentro do DSM. E tem essa troca direitinho de acordo com essas diretrizes, né, essas guias. E aí o TAG dentro do DSM, desse dicionário... É o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que aí entra numa ansiedade generalizada de preocupações excessivas, né? Pode ser sobre trabalho, sobre saúde, sobre finanças, sobre relações, né? Então é aquela coisa assim muito intrusiva, aquilo que pode despertar muito estresse, muita resposta emocional sem saber lidar. A pessoa que tem o TAG, ela não sabe lidar com as situações, né, que aparecem e ela acaba amplificando. Então, por exemplo, eu tô aqui no programa de TV. Ai, mas e se eu falar alguma coisa errada? Ai, mas e se a Vitória trazer algo e eu não souber responder? Ai, não sei o quê. Tem todas essas partes, assim, desse medo completamente excessivo, né? De coisas que simplesmente nem podem acontecer. Ai, se eu chegar lá e no caminho eu bater o carro? Ai, não sei o que, não sei o que. Cria N cenários, né? Pra gente tá pronto para aquilo, né? Um exemplo que eu posso dar, se as pessoas assistiram Divertidamente 2, tem a parte em que a ansiedade fala assim: pessoal, eu quero que vocês criem cenários para caso aconteça a situação da Riley não entrar no time, caso ela entre no time. E aí tem, tipo, vários bonequinhos, baias, assim, várias baias, e eles vão desenhando situações, aí vai aparecendo. E se acontecer, caso ela cair de cara no chão? Aí, não sei, e aí vai aparecendo, né? Então, é isso, criar os cenários inimagináveis pra gente tá pronto para aquelas situações, que provavelmente elas nem vão acontecer, elas não vão chegar nem perto daquilo. Então, o TAG é como se fosse uma forma hiper, mega exagerada da ansiedade comum. Exatamente. Quem tem algum perfil de pessoa, pessoas que tenham certas profissões, alguma idade especial, tem um perfil de pessoa que sofre mais com esse transtorno presente na vida? Bom, Vi, se a gente pegar hoje dados, né, por exemplo, da OMS, a gente tem prevalência mais em mulheres. Né, que foi até o que a gente conversou no primeiro episódio, né, juntas. Sim. Então, se você quiser saber mais, vai lá ver o nosso episódio, que tá maravilhoso. Mas também a gente pega essa prevalência em mulheres porque a gente tem essas múltiplas funções, né, de casa, trabalho, estudo, saúde, múltiplos cuidados, né, se preocupar com pai, mãe, tia, avó, marido, namorado e assim vai, né? Então a gente tem mais prevalência em mulheres. Só que todo mundo pode ter ansiedade. Desde uma criança de 6 anos até um senhor de 80. Ele pode acontecer por N fatores. A criança pode se sentir ansiosa, por exemplo, em fatores educacionais, da escola. Já um senhor de 80 pode ser questões de finanças. Pode ser múltiplo, sabe? A gente não tem uma pessoa só que tem. Todo mundo pode ter ansiedade. A ansiedade é uma doença comum, normal. Entendo. Como dor de dente, por exemplo. Exato. Qualquer um pode ter dor de dente. Exatamente. Então, gente, procure ajuda realmente de psicólogos, de psiquiatras, do profissional adequado para questões de saúde mental.
porque são questões reais, não é frescura, Exatamente. né? Não é imaginação. Falar é o melhor remédio. Falar é o melhor remédio. Falar sobre saúde mental, acho que é isso que a gente tá fazendo aqui também. Com certeza. Pra você ver em casa como é importante, como é saudável você falar sobre isso. E, inclusive, espero que a gente esteja causando discussões aí na sua casa. Tá acessível pra todos, né? Saúde mental, não só, assim, você vai no postinho, tem psicólogos, tem psiquiatras, né? É importante. Com certeza. Você procurar ajuda. Como é que eu sei que eu tô prestes... Tem como prever que eu tô prestes a ter uma crise de ansiedade? Ou então prever quando outra pessoa vai ter e conseguir ajudar essa pessoa, ou conseguir me ajudar. Se a Tabata tiver uma crise aqui do meu lado, começar a ter uma crise, se você tiver no trabalho, um colega do trabalho, né, em casa, o seu filho, seu marido, sua mulher, como eu posso, embora seja uma coisa que esteja dentro da pessoa, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a passar melhor por isso? Olha, se você identificar que a pessoa já está em crise, porque ver que ela vai entrar em crise já é um pouquinho mais difícil, né? Porque existem vários cenários. Eu posso começar a balançar mais o corpo, você pode começar a ter dor de cabeça, fazer assim. Então a gente tem que também saber como é que a gente pode identificar essa crise nas nossas relações, né? Talvez a própria pessoa sinalizar, olha... Exatamente, eu tô começando a passar mal. Então o que eu acho que é muito bom fazer? Primeiro, levar um copo de água bem gelado pra pessoa, porque isso vai dar um susto no organismo, né? A água gelada vai cair, e pedir pra pessoa esticar o corpo, colocar as mãos sempre retas, eretas no joelho, né? Ficar com o corpo bem leve e respirar fundo. Respirar fundo, né? Trazer a respiração profunda, contar a respiração, porque ela precisa prestar atenção em algo. Porque a crise de ansiedade, ela tá vindo de algum pensamento ali que tá batendo. Então, não, vamos pensar em outra coisa, né? Vamos tentar respirar aqui comigo. Conta 1, 2, 3, 4. Tirar a pessoa daquele pensamento ansioso. Sim, tirar a pessoa da própria cabeça, Exatamente. né? Porque ela tá ali que nem o bichinho da ansiedade do Divertidamente, imaginando cenários e trazer ela pro presente, né? Estar no presente Exatamente. Que é muito importante. Exatamente. O que a psicologia sabe hoje que pode ajudar a gente a diminuir ou até, não sei se tem como acabar com as crises ansiosas, que ferramentas a gente tem para isso? A gente tem que lembrar que a crise ansiosa, ela se dissipa, né? Ela vai passando, como se fosse também uma dor de cabeça, como se fosse uma dor no corpo. É que, né, quando a pessoa tem o transtorno, ela tem o remédio, óbvio, mas não é como quando a gente tem uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Então, o que eu digo? Identificar primeiro quais são esses pensamentos, né? E tentar colocar num papel. Eu gosto muito, né, como uma boa arteterapeuta, eu gosto muito que as pessoas escrevam no papel quais são esses pensamentos. Na hora pode ser que não faça sentido, mas depois da crise a gente vai entender o que está trazendo aquilo, né? Beber uma água bem gelada, como eu falei, isso tem comprovações. E também é muito bom você identificar o cenário. Tipo, por exemplo, eu tô tendo uma crise. Eu venho, eu tô sentindo o tecido disso aqui. Ele tem umas bolinhas, né? O tecido é assim. Aí eu pego outra coisa, não, aqui já tem uma textura. Essa cortina ela é cinza. A Vitória tá com uma blusa colorida, tem azul, tem vermelho. Então a gente identificando as coisas empíricas, as coisas visuais, né? Eu sinto meu corpo, eu sinto meu cabelo. A gente tentar associar coisas mais empíricas, porque querendo ou não, a ansiedade está na cabeça. Toda a atividade física é muito boa, né, para as crises de ansiedade, principalmente pro transtorno ansioso, né? Então, a boa alimentação, os exercícios físicos, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que todo indivíduo ele é singular. Pode ser que a yoga faça muito bem para você, mas tem gente que irrite outra, né? Pode ser que a yoga seja assim, nossa, o maior medo, assim, o maior receio de fazer porque não consegue se concentrar, né? Mas a yoga é uma prática muito boa. A meditação guiada que a gente encontra no YouTube, se a gente procurar meditação guiada para a ansiedade, vai ter ali para você se concentrar. A respiração, né, o famoso 8-4-10, que a gente vai respirando bem devagar, que a gente fez, né? Fizemos aqui no outro programa. Então eu acho que assim, são exercícios que dá pra gente ir trabalhando, né, essa crise ansiosa, viu? Muito bom esse papo. Acho que foi muito proveitoso, pra dizer o mínimo. Acho que espero que tenha ajudado o pessoal aí de casa.
Você já me ajudou muito aqui. Que bom, muitos feliz. conselhos pra apresentadora. Pra equipe também, imagino. Obrigada, Tabata. Obrigada mais a você. uma vez por estar aqui. Uma psicóloga maravilhosa. O @ da Tabata vai estar aí na tela, que o editor vai pôr maravilhosamente aqui. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Até a próxima. Até.